Seja muito bem-vindo, sua poderosa, à nossa reunião de negócios que acontece toda quarta-feira às 19h30. Toda quarta-feira às 19h30 eu trago aqui estratégias e conteúdos para você, engenheira civil, assim como eu, deseja alcançar sua liberdade financeira, ser sua própria chefe, mas não tem R$ 1 para abrir sua empresa, para começar seu negócio, né? Para quem está chegando agora, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em construções financiadas. É isso mesmo. Gente, eu tô aqui no Instagram e no YouTube, tá? Qualquer dúvida vocês vão me mandando no chat. Gente, eu tenho hoje uma construtora na minha cidade aqui, onde eu moro, e eu sou conhecida, né? A construtora tem como referência construções financiadas, né? As pessoas nos procuram por construções financiadas, a gente tem uma grande demanda aí de financiamento de construção e os clientes que nos abordam agora, que chegam lá no escritório e solicitam um orçamento, a gente está aqui programando obras só para daqui 2 meses. A gente está com a agenda bem cheia, né? A gente faz a aprovação do crédito do cliente e programa o início da obra para daqui 2 meses, tá? Mas não pensa que foi sempre assim, não. Ah, Emiliana, sempre foi assim, as coisas sempre foram dessa forma, não. As coisas não foram sempre assim. Eu comecei a empreender porque a verdade é que eu trabalhava em uma construtora. Vamos lá. Quando eu fiz faculdade, eu mesmo já fazendo faculdade, eu comecei a estagiar em uma construtora. E aí eu fui estagiando e simultaneamente fazendo a faculdade, né, junto. E ali eu fui aprendendo muita coisa, fui vendo muita coisa, fui pegando bagagem, né, pegando experiência, e depois que eu me formei, eu continuei trabalhando nessa construtora, né? Eu continuei trabalhando lá por bastante tempo, vários anos. E nessa construtora, gente, como funcionava? A gente lá tinha os financiamentos de construção, né? Imóveis eram vendidos na planta, aqueles empreendimentos, né? Aqueles prédios com vários apartamentos sendo vendidos pela planta. E ali, lá, eu trabalhando lá, eu acompanhei como funcionava todo o processo de financiamento. Eu fui acompanhando como funcionava esse processo de financiamento, desde a parte de documentação, até a parte de aprovação do crédito do cliente. Eu acompanhei também a parte de aprovação do crédito do cliente, a parte de projetos ali, desde a criação do projeto e a obra, né? A execução da obra, como funcionava todo o processo da obra de financiamento. E ali fui por muitos anos trabalhando ali, aprendendo muita coisa. Só que acontece? Virou uma chavinha na minha cabeça. Eu fui vendo tudo acontecendo e eu queria mais. Eu sentia que eu trabalhando ali, uma empresa que não era minha, eu me doava bastante e eu vi resultado em tudo aquilo. Mas eu queria ter uma empresa que era minha, mas eu não tinha dinheiro para montar essa empresa. Eu não sou herdeira. Meus pais pagaram a minha faculdade, fiz faculdade particular, meus pais suaram para pagar a minha faculdade, mas eu não sou herdeira. Meus pais não tinham um recurso para virar para mim e falar, ai, Emiliana, sai de lá que monta uma construtora que eu vou bancar tudo. Não, não existia essa possibilidade. Isso aí não passava na minha cabeça, né? Isso aí não existia essa possibilidade. Mas eu ali trabalhando ao longo daqueles anos, eu fui vendo que uma oportunidade muito grande em financiamento, né? Em construção financiada. Eu fui enxergando essa oportunidade de como eu ter meu próprio negócio, como eu ser a minha própria chefe, como eu montar, ter meus clientes, como o suor que saía de mim ser reconhecido por ser meu, né? Ser da minha empresa. E aí eu enxerguei essa oportunidade nas construções financiadas. E aí o tempo foi passando, né? Eu fui simultaneamente trabalhando nessa construtora e fui captando os clientes e as coisas foram acontecendo. Não vou falar para você que foi fácil, não foi fácil, não é fácil até hoje, não é fácil. Ainda mais quando eu peguei meu primeiro cliente sozinha, eu e Emiliana ali, foi o primeiro cliente. Eu mesma assinar o contrato com aquele cliente, eu ser responsável pela obra, eu mesma ser tudo daquela obra. Por quê? Quando a gente trabalha em uma empresa, quando a gente trabalha em uma construtora, em outro lugar, que seja, mesmo não sendo construtora, você é funcionária, você recebe um salário. Se der errado alguma coisa, você é funcionária, mas se der errado alguma coisa ali, se sair as coisas fora do combinado,
você pode ser punida pelo seu chefe, mas vai respingar totalmente no chefe, na empresa, tá? E aí, quando você é a própria chefe, quando dá alguma coisa errada, quando o orçamento não fecha, quando dá um prejuízo em alguma coisa, não tem como pedir desculpa, não vou fazer de novo, não. Vai doer no seu bolso, no seu nome, entendeu? Então, não é fácil, não vou pregar para você ali que é muito fácil. Não, é difícil, mas lá na frente a gente colhe também os frutos, porque quanto mais responsabilidade a gente tem, né, o maior é o lucro. Eu sempre falo isso. Se você é funcionária, você tem um salário, é a mesma coisa. Você vai trabalhando, se você for conquistando mais, você vai ganhando mais. Era isso que ia acontecendo comigo lá. Só que chegou num momento que eu via que não tinha como, não dava para mais. Para a região que eu estava ali, não dava para. Mesmo eu trabalhando mais, cumprindo mais, eu não tinha como eu ganhar mais. Então, a forma que eu queria, que eu almejava chegar, onde eu almejava chegar, eu precisava, aonde eu desejava chegar, eu precisava arrumar uma maneira. Mas eu não tinha dinheiro, porque não tinha o dinheiro para abrir o negócio, para fazer a construtora, né? E aí eu enxerguei essa oportunidade em construções financiadas, né? Só que algumas pessoas, algumas engenheiras, elas não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de conseguir vivenciar aquilo ali primeiro, né? E enxergar essa oportunidade. Muitas delas, elas se formam na faculdade, né? E não tem experiência nenhuma, não tem oportunidade, não tem experiência e fica ali daquela morosidade, muitas das vezes nem atuando na área, né, por falta de oportunidade, né, porque você conseguir um trabalho hoje ali, de carteira assinada, ou em uma construtora conhecida, ganhar um piso salarial hoje é bem difícil. E tem sempre alguém que vai perguntar, quando você se forma, tem sempre alguém que pergunta, mas você fez faculdade de quê? Aí você fala, eu fiz faculdade de engenharia, eu sou engenheira civil. E por que você não está atuando? Por que você não está trabalhando na área? O que está acontecendo? Por quê? As pessoas acham que também é assim, né? No estalar de dedo. E aí você acaba dando aquela mesma desculpa, né? O mercado está saturado, tem muito engenheiro batendo cabeça, não estão contratando. Só que você sendo engenheira, automaticamente já responde aquilo ali se sentindo mal. Porque se a gente quer sair da faculdade, a gente quer trabalhar. Porque a gente sai de lá se sentindo totalmente assim. A gente sai da faculdade se sentindo assim, totalmente inexperiente, porque a gente aprende ali a teoria, a prática a gente não aprende nada. Então, eu não quero ver se você é engenheira, se você não sai da faculdade se sentindo insegura. Todo mundo sai. Eu trabalhava, eu atuava ali na obra todo dia, fazendo faculdade. E quando eu fui eu mesmo fazer, eu me senti, isso é normal. Até hoje, quando me deparo com alguma situação, com alguma situação nova ou alguma obra que é num terreno diferente ou uma obra mais complexa, eu me deparo com aquilo ali, eu balanço. Vou falar que eu não balanço, isso aí é normal, entendeu? Só que o grande... o calo no sapato dessas engenheiras, né, amigas minhas, todas elas, o que acontece? Eu falo amigas porque eu falo que nós engenheiros a gente tem que montar um clube e uma segurar na mão da outra. Não é dizer que é concorrente e tudo mais, não. Porque uma tem trabalho para todo mundo, tem como todo mundo trabalhar bem e mesmo que seja à distância, gente, tem mercado para todo mundo. Mesmo sendo à distância ou mesmo sendo na cidade, tem mercado para todo mundo. A gente só precisa querer trabalhar e ter o diferencial ali. Eu acho, assim, muito chato alguns profissionais que... Eu já vi até gente que já foi da minha sala e virar a cara, achar que virar a cara, acha que é minha concorrente, pronto, acabou. Mas não é isso. O que acontece? Semana passada, no final de semana passada, um cliente me ligou, me chamou para ir na obra dele, que tinha começado a fazer a obra. E o que acontece? Começou a fazer a obra com recurso próprio e ele não tem o resto do dinheiro para terminar a obra. Aí o que ele fez? Eles sabem que eu trabalho com financiamento, porque aqui na cidade as pessoas sabem, e me chamou para ir lá na obra para conhecer. Quando eu cheguei lá na obra,
Eu nunca tinha visto esse cliente na minha vida, nunca tinha visto ele. Quando cheguei lá, a gente falou pelo WhatsApp, combinamos um horário e eu fui. Aí chegou lá, o que acontece? A placa lá era de uma engenheira que estudou comigo na faculdade. Só que essa engenheira, ela estudou comigo na faculdade e ela não fala comigo. Ela vira a cara pra mim na rua, ela não fala comigo, de jeito nenhum, ela não fala. O sócio dela fala comigo, me trata assim, a gente se encontra, me trata, maior respeito. E aí, Camila, como é que estão as coisas? Na boa, ela não fala comigo. E aí, quando eu cheguei lá, o projeto era dela, que ela que tinha feito o projeto, elaborado o projeto. E aí, esse cliente, esse casal, me perguntou o que eu achei do projeto. Eu entrei na obra, tal. Vi tudo, ele me mostrou o projeto ali na mão e eu fui e elogiei. Falei, olha, eu gostei muito do projeto, realmente eu gostei, o projeto estava muito bem feito. Ali a execução da obra também analisei, não questionei nada, porque foi pouco tempo que eu estava lá, mas também eu estava ali para conhecer a obra, para me passar um orçamento. Então não vai sair nunca da minha boca ficar falando mal, não vai sair jamais isso da minha boca. Então, eu analisei tudo. A única coisa que eu questionei foi só o seguinte: quando foi feito esse projeto, vocês sentaram para fazer esse projeto, vocês conversaram sobre orçamento de obra, ou vocês só pediram para fazer o projeto e a profissional elaborou ali o projeto do jeito. A profissional ali elaborou o projeto que ela achava que seria legal para vocês. Vocês falaram de orçamento, vocês comentaram o quanto vocês tinham, vocês comentaram o quanto vocês queriam gastar na obra. Porque, gente, isso aí é muito importante. Quando uma profissional ela vai estar com o cliente, conversar com ele, ela tem que bater nessa tecla aí de perguntar o valor que o cliente está pensando gastar na obra. Por quê? É muito ruim quando nós, profissionais engenheiros, a gente elabora um projeto, o projeto fica perfeito, fica maravilhoso, lindo no 3D, mas aquele projeto ali não sai do papel. Ou às vezes ele sai do papel, igual aconteceu com esse casal estava conversando comigo, eles mesmos falaram, agora a gente queria partir essa casa no meio, porque a gente não tem dinheiro para terminar ela. A gente não sabia, a gente não tem noção de tamanho, a gente não sabia que essa casa ia ficar desse tamanho. Então isso aí isso aí que muitas das vezes a profissional peca, porque você não pode só conversar com o cliente e ele sonhar com tudo que ele quer, mas a gente não falar de grana. A gente deixar o cliente lá e ver. O cliente vai, sonha, porque sonha, a gente vê aqueles projetos na internet ali, a gente ama todos os projetos, né? A gente ama, mas só que para colocar aquilo ali na real, na realidade, colocar aquilo ali para acontecer, tem um custo. E tem muitas das vezes o cliente não sabe esse custo, porque ele não estudou para isso, ele não sabe de orçamento, tá? Então, eu voltando, recapitulando, eu não falei jamais mal do projeto, jamais, eu só comentei, eu conheço, ela estudou comigo na faculdade, pronto. E aí a pergunta que eu fiz foi em relação ao custo, porque eles comentaram, na primeira coisa que eles falaram assim, olha essa casa é muito grande, dá vontade de partir ela no meio, a gente queria dividir, partir ela no meio, o dinheiro que gastou, terminar o outro pedaço, porque a gente não tem dinheiro para terminar. Você pode nos ajudar? Como a gente pode fazer isso com financiamento? Eu falei, eu posso te ajudar sim. E pronto. Mas isso é um problema que podia não ter sido causado anteriormente, tá? Não precisava ter tido esse problema. Porque na hora ali de elaborar o projeto, de fazer o sonho do cliente, já conversar sobre isso. Porque se deixa o cliente ficar frustrado, depois ele se sente mal até de falar assim, poxa, eu fiz um projeto, o projeto ficou lindo, maravilhoso, sonhei com aquilo ali, mas meu dinheiro não dá para terminar aquilo, entendeu? Então, tem que ter essa conversa aí, porque isso aí eu vejo que é um calo no sapato muito grande, mas é um erro mesmo de nós profissionais. Isso aí é um papel meu de engenheira, seu de engenheira, de colocar o cliente ali colocar ele ali pé no chão. E aí você vai falar assim, Emiliana, mas eu não tenho experiência, eu não sei como funciona tudo isso. Fica calma que isso daí a gente vai resolver. Fica calma que isso aí dá certo. E voltando, como eu disse, muitas engenheiras saem da faculdade, não têm experiência, aí as pessoas vão lá, perguntam, ficam frustradas e tudo mais. Nada contra as engenheiras que estão trabalhando em outra área, porque fizeram engenharia, mas depois não se encontraram naquilo ali e que se encontrarem em outra coisa.
Elas se encontraram trabalhando de outra forma, ou fizeram outra faculdade, ou nem fizeram outra faculdade. Nada contra isso daí, não, gente. Eu vejo muitas pessoas, muitas engenheiras que estudaram comigo, muitas, muitas. A minha melhor amiga da faculdade, ela era CDF pra caramba. Ela era muito CDF. E hoje ela trabalha numa farmácia. Ela tem uma farmácia, né? Ela tem uma farmácia dos pais, que era dos pais delas e dos pais dela, e ela optou por trabalhar. Nada contra. Agora, o que eu tenho contra é o que acontece. São engenheiras que estão trabalhando em outra área porque precisam pagar as contas, porque realmente a gente sabe que as contas chegam e precisa trabalhar, só que se acomodam naquilo ali. Aí não vai, se acomoda naquilo ali, tá? Então, se você é engenheira, se você não tem experiência, né? Não tem experiência, não teve oportunidade, é para você que eu quero falar. Agora, se você fez faculdade, não gosta de fazer engenharia, ou se achou em outra coisa, então eu fico muito feliz por você, mas hoje eu quero falar aqui para as minhas poderosas, né, que não tiveram oportunidade, né, e querem entrar nesse mercado, querem trabalhar, né, porque é verdade, gente, que nós estudamos 5 anos, a gente estudou 5 anos, assim, doídos pra caramba. Ora, foram matérias, tipo assim, ó, cálculo, resistência dos materiais, física, assim, muito, assim, muitas provas, a gente sonhava. Gente, eu sonhava muito com número. Eu sonhava muito. Tinha prova, eu sentava para estudar. Aí quando eu ia dormir, eu sonhava com aquele monte de número na minha cabeça. Não sei se isso aconteceu com você, mas eu sonhava muito. E fora o dinheiro, né, gente? Porque pelo menos no meu caso, eu fiz faculdade particular. E aí, 5 anos, eu só sei que se você parar para fazer conta, foi mais de 60 mil reais. E tem outras engenheiras que também fizeram pós-graduação, né? E aí mais dinheiro ainda, lá vai mais 12, 15 mil reais com pós-graduação. E aí já vai um outro custo, né? Olha, aí são inúmeras noites mal dormidas, no final das contas. Eu ainda, na minha cidade, na época que eu fiz faculdade, onde eu moro aqui, não tinha faculdade de engenharia civil. E aí eu fazia em outra cidade. E aí, nessa outra cidade, para chegar lá era 1 hora. 1 hora se você for na pegada certa, né, de carro. Só que eu não ia de carro, eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus, o ônibus pegava os alunos e a gente ia. Então essa 1 hora, no final das contas, se tornava 1 hora e 40, porque ele ia catando jeca, buscando todo mundo, e na hora de devolver em casa, ia devolvendo todo mundo em casa, no final das contas, não era nunca 1 hora, era 1, 2 horas. E aí, né, a gente vai, sofre isso tudo e fica iludido que no final das contas a gente vai sair da faculdade e vai ganhar um salário de 7, 6, 10 mil reais, o piso salarial no mínimo. A gente é iludido que lá vai acontecer isso, que quando a gente vai sair da faculdade, a gente vai ganhar isso. E vai sair da faculdade, vai comprar o carro zero e já vai lá. Eu logo falava com meu marido que eu queria um Corolla. Eu ia comprar um Corolla quando eu saísse da faculdade, sim. Mas não é assim, gente. Mas a gente tem isso na cabeça que vai ser assim, mas não adianta. Não é nada disso. Aí a gente vai, faz a formatura, fica toda animada, estuda, vai, se forma, faz a formatura. No final das contas, gasta lá e aí termina, gasta com vestido, gasta com festa, e toda empolgada, né? Acabou, formou. Eu lembro que na época eu fui escolher meu vestido, toda alegre, porque eu tinha que comprar um vestido caro, porque era meu encerramento da faculdade, e pronto, o vestido tá guardado ali até hoje. Mas enfim. E aí faz a faculdade, né? E comemora, bebe, pau, brinca. No final das contas, depois a gente acorda. E aí, na segunda-feira, a gente quer dar entrada no CREA. Por quê? Quer pegar o diploma e quer dar entrada no CREA. Porque a gente quer a nossa carteirinha, nosso registro, que é a prova que nós nos tornamos engenheiros. Aí a gente vai dar entrada, pega a carteirinha. E não é rápido assim, não, mas não é de 1 hora para outra, não. Mas a gente dá a entrada lá para pegar o registro do CREA, né? E aí tá bom. E aí a gente monta nosso currículo, né? Monta lá o currículo com tudo que, né? Engenheira civil, pá! Número do registro, pós-graduada, curso tal, você tem habilidade lá com o quê, né? Por exemplo, com projeto, ou com cálculo, com orçamento, aí vai, coloca, monta monta aquele currículo top. Aí no final das contas sai entregando ali, distribuindo aquilo ali para tudo quanto é lugar na cidade, para todo mundo, todas as pessoas possíveis e impossíveis.
sai mandando, entregando aquele currículo e aguarda, porque você entrega, muitas das vezes você é bem, as pessoas te recebem bem com o currículo e você cria uma expectativa bem grande. E aí você fica esperando o retorno, né? O retorno da ligação, porque te recebeu bem, viu que o currículo seu é bom, te conhece, conhece seu pai, que aqui na nossa cidade é assim, conhece o pai, conhece a mãe, fala essa menina, então aí te recebe bem, você fica empolgada que vai te chamar. E aí fica ali mexendo no celular, esperando chamar, fica ali no e-mail esperando e no final das contas espera, faz lá um LinkedIn, aí no final das contas espera, coloca lá os dados no LinkedIn com tudo e tal, espera. E aí foi dada a largada, né? Começou, foi dada a largada, mandou o currículo, tá com CREA, foi dada a largada. Mas aí o problema é que você receber uma ligação e ser indicada é bem difícil. Então, assim, e aí o problema tá armado. E o tempo tá passando, passa um mês, passa 2 meses, e os boletos não vão esperar. Os boletos, você não tem como virar para ele e falar assim, olha, eu formei agora, eu gastei 60 mil reais, acabei de formar, eu já distribuí meu currículo e agora eu tô esperando para depois eu te pagar. Não tem como. O boleto chega, o boleto ele vem todo santo mês para você pagar, né? E aí, muitas das vezes, engenheiras, elas trabalham, elas já fazendo faculdade, trabalham em outro lugar, que não tem nada a ver com engenharia, trabalham em outra coisa, que não tem nada a ver, para pagar conta, né? E aí, tem na cabeça dela que quando acabar a faculdade, quando se formar, ela já ia sair desse lugar, ela já ia sair e já ia para outro, né, para atuar na área dela e ganhar o tão salário abençoado, 7, 10 mil reais. A gente cria isso na nossa cabeça. E aí, só que aí se forma, não consegue distribuir o currículo, não consegue e continua trabalhando aonde é o lugar que sai o dinheiro para pagar as contas, né? E vai. E aí vai indo no final das contas. Não consegue porque não recebe a tal da abençoada ligação e vai ficando no final das contas, né? Frustrada, amargurada, sofrendo, porque fica olhando ali no Instagram a amiga que formou na sala com um monte de cliente e nada. Eu mesmo nada, eu mesmo. E acaba se sentindo assim, é um sentimento ruim, né? E se sentindo incapaz, e aí gastou aquele dinheiro todo, ou pode ser que seja feito federal também, se esforçou para passar numa federal, né? Porque a federal também não é fácil de fazer, né? E no final das contas, aquele sentimento vai amarrando, vai apertando, mas vai indo. Só que o que acontece? Aonde elas pecam? Agora eu vou te falar onde elas pecam. Isso daí é uma coisa que acontece e é normal. Mas o problema, qual é aonde está sendo aonde elas pecam? É quando elas sentam e se acomodam nisso daí. Se acomoda nesse outro trabalho que não é o trabalho da onde ela se formou na área dela, em que ela estudou vários anos. É esse que é o problema. Agora eu volto a dizer, nada contra quem estudou e não quer atuar, nada contra. Eu tô querendo dizer, eu tô falando aqui de engenheiras que se formaram, querem atuar, porém, como não conseguiram ligação, ninguém te deu emprego, ou não conseguiu emprego na prefeitura, não conseguiu no lugar ali na fábrica, na construtora da cidade, senta e se acomoda. Você tem que começar a enxergar as oportunidades na sua frente, tá? Você estudou, você não quer ser engenheira, você não quer ser bem remunerada, tá? Você não quer ter sua agenda cheia de cliente, não é isso que passa na sua cabeça, você acorda, o que você almeja? Eu almejo isso, eu almejo todo santo dia isso. Hoje mesmo eu tendo a minha construtora, eu almejo todo dia mais e mais e mais. Você não quer ser reconhecido na sociedade, você não quer ouvir as pessoas falarem de você, você não quer isso não. É isso, assim, a gente tem que ter metas, almejar o que você quer na sua vida, entendeu? Acorda, assim, literalmente você precisa acordar e começar a enxergar as coisas na sua frente, tá? Não é porque você não conseguiu a vaga na sua cidade, não é porque você tá atuando em outra coisa que você vai desistir não, tá? Aí você vai perguntar assim, tá bom, Miliana, eu já entendi, eu quero ser bem sucedida, eu quero ter minha construtora, eu quero ser reconhecida na minha cidade, eu quero ter minha agenda cheia. Porém, sabe qual que é o meu problema, Miliana? Não tem um raio de R$1 no bolso.
Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para abrir uma construtora, para abrir um CNPJ. Eu não tenho dinheiro para abrir um escritório, porque eu preciso abrir um raio do escritório, colocar lá minha placa que eu sou engenheira. E eu não tenho dinheiro. Vou pagar esse aluguel como? Você vai falar isso para mim, né? Mas calma, calma que tem como. Calma que tem como. Você ficou aqui até agora, eu vou te falar. Você tem duas opções no final das contas, né? Você tem duas opções nisso tudo que eu te falei até agora. Ou você se conformar com a vida que você tem, que você se formou, sentar e se conformar com ela, né? Senta e se conforma com a sua vida que você tem, né? E aceita também que você jogou dinheiro no lixo. Você jogou quantos mil aí no lixo? Eu falei, fiz umas contas aí por alto, 70 mil reais no lixo, dá descarga e pronto, acabou. Ó, eu joguei 5 anos do meu tempo fora e joguei 70 mil do dinheiro do meu pai no lixo. E tem o pior, tem gente que ainda tá pagando fiéis, que aí paga todo santo dia o raio do fiéis, depois e não tá atuando, o dinheiro não tá voltando, o dinheiro não volta. Tá, você tem como você se conformar, né? A opção é você se conformar com isso tudo aí e continuar com a vida que você tem, pagando as suas contas, vivendo, respirando, trabalhando, pagando as contas, assim, igual você já vivia antes, e não querer melhorar. Ou você levantar, né? Acordar e começar a enxergar as oportunidades que estão aí à sua volta. Porque assim, o que você almeja no seu futuro? O que você quer de melhor? Eu disse para você, eu todo dia eu penso assim, eu quero isso, eu vou chegar nisso. É lá que eu quero. Eu não acordo de falar, ai que saco. Hoje eu vou pro escritório, que saco, tem que pagar a conta. Não, senhora. Eu levanto todo dia assim. Hoje, quando deu alguma coisa errada, hoje deu errado, mas eu quero conseguir isso e vai dar errado isso. E vai dar certo isso. E eu vou e levanto e vou embora. Ontem eu tive um problemão grande. E aí eu cheguei em casa, né, pra baixo, né? Um problema que eu não sabia nem como resolver, nem sei ainda. Até agora eu não sei ainda como eu vou resolver. Mas eu cheguei e falei, gente, não vou deixar isso me desanimar. E aí hoje eu acordei, eu orei tanto, pedi tanto a Deus, assim, uma direção, um discernimento ali para mim, para o que eu iria fazer. E eu senti, assim, um consolo tão grande no meu coração de que, mesmo eu não sabendo como aquilo ia dar certo, lá na frente ia ter uma solução. E aí eu começo até a querer chorar. Mas aí, no final das contas, eu comecei a não ficar pensando nisso. Eu comecei a, a querer solucionar, mas não colocar aquilo na minha cabeça como prioridade, como um problema. Eu comecei a falar, não, isso não vai me desanimar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer mais isso, e eu quero poder chegar nisso. Então, se eu ficar com foco ali no negócio que é ruim, que estava me deixando muito para baixo, que estava me sugando a minha energia, colocando ela lá embaixo, eu ia ficar... Ali eu não ia conseguir pensar em mais nada. Então, eu comecei a me desligar disso, tá? Então, é o que eu disse. Você tem, né, essas duas opções, né? Se conformar ou você levantar e começar a enxergar as oportunidades, tá? Aí você vai me perguntar, mas Emiliana, você falou que é começar a trabalhar sem investir, como eu te disse, eu não tenho dinheiro. É isso mesmo que eu disse. Eu comecei assim, como eu disse, eu já saí da construtora onde eu trabalhava, não tinha dinheiro, meu pai não tinha como me ajudar, e eu enxerguei oportunidade, né? Nas construções financiadas. As construções financiadas é uma modalidade que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, né, de financiamento, né? E dentro desse financiamento, dessa modalidade de financiamento, existe o financiamento de imóvel individual. Imóvel individual. E o financiamento de imóvel individual, todo o processo de financiamento é feito no nome do cliente. Tá? O cliente pode fazer o financiamento no nome dele. Só que para que o cliente consiga fazer o financiamento no nome dele, ele precisa de uma responsável técnica, de uma engenheira. Tá, e aí você vai falar assim, mas que financiamento é esse? Nem sei para que lado voa esse financiamento. Eu vou te explicar melhor. Vamos lá. A Caixa Econômica Federal, né, disponibiliza o financiamento de construção, só que ela disponibiliza financiamento para terreno e construção, aonde num único financiamento
o cliente consegue financiar o lote e a obra juntos, os dois juntos, o terreno e a construção. E aí, como é feito isso? É feita a aprovação do crédito do cliente, a gente vai saber qual é o valor que o cliente tem disponível, e em cima desse valor, a gente vai ver qual o valor para escolher o lote. E aí o cliente vai escolher o lote onde ele quiser na cidade dele, no bairro que ele quiser, o valor que ele quiser. E ele vai escolher isso dentro do orçamento dele. E depois que ele escolhe esse lote, a gente vai fazer o quê? Vai para a segunda fase, que é a fase de elaborar o projeto. A construção da casa não é a Caixa que escolhe, não. A construção da casa é o cliente que escolhe quantos cômodos vão ter. Se vão ser 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, área gourmet, portão eletrônico. Isso aí é o cliente que escolhe. Só que o cliente, para poder elaborar esse projeto, ele precisa de uma engenheira, ele precisa de uma responsável técnica. E aí ele vai precisar contratar uma engenheira, nesse caso você, para elaborar esse projeto do jeito que ele sonhou, né? Do jeito que a família dele idealizou, porque é uma casa que vai ser construída para ele. Não é uma casa que ele chega lá, a casa está pronta e ele faz o financiamento do imóvel pronto. É um financiamento de uma obra, de uma construção. E aí ele vai precisar, né, de você para aí. Nessa modalidade, o cliente vai financiar o terreno e a construção juntos. E existe também financiamento de construção para o cliente que já tem o terreno. Em situações que o cliente já tem o terreno, ele já pagou o terreno, ele já tem, só que ele não tem dinheiro para fazer a obra. E aí ele pode fazer, né, o financiamento só da construção, apenas da construção. E aí existe também o financiamento de reforma e ampliação, no caso no qual o cliente já tem um imóvel, já tem uma casa, e ele quer reformar essa casa. E aí ele pode pegar o recurso também, tá? E existe o financiamento para dar continuidade na obra, né? Igual eu falei aqui no início da live, quando o cliente ele tem um terreno, ele começa a construção e ele não tem o dinheiro para terminar essa casa. E aí ele tem como fazer o financiamento para término de obra, para terminar a obra dele, tá? Ambos, esses 4 que eu disse agora, né? Financiamento de terreno e construção, financiamento apenas de construção em terreno próprio, financiamento de reforma e ampliação e financiamento de término de obra. Qualquer desses financiamentos, para o cliente pegar esse recurso do banco, qualquer que seja esse financiamento, esse cliente precisa de uma engenheira ou uma engenheira responsável técnica, de você. E aí eu vou falar para você assim, então tá, ele precisa de mim, mas Emiliana, ele precisa de mim, eu não tenho construtora, eu não tenho CNPJ, como é que eu vou me enfiar na Caixa Econômica? Como é que eu vou fazer isso? Calma, amiga, calma que tem jeito. Fica calma, fica calma. Calma que tudo tá certo. Você não precisa de fazer nenhum concurso da Caixa Econômica, você não precisa se cadastrar em lugar nenhum. Não é você que vai lá no banco, engenheira, com seu CPF, seu CNPJ, ir lá e pegar o dinheiro para você construir para o cliente, não. O processo é feito em nome de pessoa física. O processo é feito no nome do cliente, tá? Todo o processo de financiamento é feito no nome desse cliente, tá? Só que esse cliente vai precisar de você, engenheira, para fazer algumas etapas do financiamento, né? Porque o financiamento é um processo. Eu falo sempre assim, gente, é um processo. E você, engenheira, você pode fazer todo o processo para o cliente. Ou você pode escolher qual processo você vai atuar, em qual situação ali você vai atuar do financiamento. Mas lembrando, eu sempre falo assim, quanto mais trabalho você fizer, quanto mais coisas você fizer, mais você vai ser remunerada. Se você fizer menos coisas, você vai ser menos remunerada, né? Então, dentro do processo lá do financiamento, o cliente precisa de uma assessoria, uma pessoa que converse com ele ali sobre custo de financiamento, que saiba orientar ele quais os documentos que ele vai precisar para aprovar o crédito dele, tá? Ele vai precisar de uma assessoria ali, e você, engenheira, pode fazer esse papel do cliente vir sentar, porque ele está perdido, o cliente não sabe para onde voa. Ele sabe que existe o processo de financiamento de construção, mas ele não sabe para onde voa esse financiamento. Como que ele faz? Às vezes ele vai lá no banco, ele pergunta à agência, mas muitas das vezes a agência nem a agência sabe
explicar. Por quê? O banco tem tantos produtos para vender, ele tem muitos produtos para vender. E aí, às vezes, ele não tem paciência de sentar e explicar como funciona o processo de financiamento. Vai gente lá doidado perguntar de como funciona o financiamento, mas muita gente não tem. Em algumas agências não tem essa empatia de sentar, conversar, explicar. E você, sendo engenheira, é mais fácil para você, porque o custo da obra, o projeto, a questão é mais fácil para você, tá? Então a gente pode oferecer essa assessoria. E aí, o outro trabalho que você pode oferecer é a consultoria ali para escolher um terreno. Porque depois do crédito aprovado do cliente, ele vai querer escolher um terreno. Gente, o que vai de gente lá no meu escritório me manda o WhatsApp, porque quer comprar um terreno, mas não sabe o que vai comprar, assim, que é melhor. Tem um loteamento que fizeram aqui na minha cidade, o loteamento é lindo, maravilhoso. Você chega lá, você vê, é lindo, maravilhoso. Mas eles vendem cada coisa, uns pedaços de barranco pro cliente. Ou às vezes vende um terreno que é lotado de aterro. Entendeu? Foi um cliente meu que a loteadora estava empurrando ele, mostrando, iludindo que o terreno era maravilhoso. O terreno ia ter que fazer um muro de arrimo de mais de 11 metros. Você tem noção do que é isso? É muito, gente, é um custo, tipo assim, um custo de uma casa praticamente. E aí ele me levou lá, quando ele me mostrou, eu falei, você tá maluco? Sai disso, pelo amor de Deus, vamos ver outro. Mas o que? A loteadora queria empurrar até hoje. Até hoje esse raio desse terreno aí não foi vendido. Isso deve ter mais ou menos, foi na pandemia, antes da pandemia, isso deve ter uns 2 anos. Até hoje o terreno não saiu, tá lá, parado. Por quê? Porque eu recebi um cliente semana passada que comprou um lote no mesmo lugar e aí me levou lá, no mesmo loteamento, me levou lá para conhecer o terreno dele. E aí ele falou pra mim, eu bem ia comprar esse aqui. E esse aqui era o raio do terreno do muro de 11 metros. Entendeu? Então, você pode dar essa consultoria, você cobrar por isso, tá? E depois que você dá a consultoria, o cliente escolhe o terreno, você pode ir lá e pode não, pode e deve. Você vai fazer o projeto, elaborar o projeto para o cliente. O cliente vai sentar ali e vai explicar para você o que ele quer na casa dele, né? O que ele almeja, ele e a família dele, como eles sonharam com aquela casa, quantos quartos, se tem suíte ou não, quantas suítes, se a cozinha é americana ou é cozinha. Como ele sonha nessa cozinha e a área gourmet dele, gente, a área gourmet é top, não pode faltar a área gourmet. A área gourmet desse cliente, como ela vai ser? Ela vai ser fora, assim, da casa, ou ela vai ser colada na casa. A lavanderia, a esposa desse cliente, ela gosta da lavanderia coberta, descoberta. A garagem para 2 carros, é para um carro só. Gente, tudo isso é possível dentro do financiamento, vai ser elaborado para ele, é uma casa que vai ser construída para ele. O cliente pode escolher o que ele quiser. Entendeu? E aí você, engenheiro, mas aí você lembra do início da live que eu te falei. O cliente vai sonhar, ele vai falar o que ele quer, só que você também vai ter o orçamento dele. A gente vai saber o valor aprovado, a gente vai saber o valor que ele tem. Você não me venha colocando projeto aí com casa enorme que não cabe no orçamento do cliente, no final das contas, chega no meio da obra, o cliente não tem mais dinheiro para construir a casa. Então isso aí é papel seu também, não tira o cavalinho da chuva não. Não tira não, tá? Isso daí é papel, é nosso papel, meu papel de engenheira, seu papel de engenheiro, orientar o cliente e ver qual é a real situação dele financeira para aí sim fazer o projeto da casa dele, tá? Não me faça mansão que não caiba no orçamento. E nem me faça casa pequenininha, sendo que o cara tem condições de fazer uma casa melhor, tá? Então, tem que ter esse diálogo. E aí, depois de elaborar o projeto, tudo prontinho, para o financiamento, vai precisar fazer uma planilha. Uma planilha que é o modelo da Caixa Econômica Federal, que chama PCI, tá? E essa planilha, nela vai constar todos é um cronograma físico-financeiro, aonde consta ali todos os valores, né, das etapas da obra. Por exemplo, etapas preliminares da obra. Serviços preliminares. O que são serviços preliminares? Canteiro de obra, projeto, escavação, limpeza do terreno. Aí tem um valor para isso. Aí depois tem infraestrutura.
depois supraestrutura, tipo assim, tudo separadinho, alvenaria, embolso, pintura, tudo separado. Só que essa planilha, quem monta essa planilha de acordo com o valor do cliente, de acordo com o terreno do cliente, é a engenheira. Então, o cliente precisa da engenheira para elaborar essa planilha, tá? Ele precisa, não adianta se o cliente querer fazer o financiamento e ele sozinho lá no banco, ele pode sozinho lá no banco, pode sozinho lá aprovar o crédito dele. Só que vai chegar um momento ali que ele vai precisar de você. Só que se você conseguir enxergar as oportunidades, que é o que eu falei no início da live, você conseguir identificar ali, já pegar esse cliente desde a hora da aprovação do crédito dele, ele tá com você ali desde o início, tá? E é o que eu faço lá no escritório. O cliente já leva todos os documentos para mim, eu levo esses documentos para o banco, eu vou orientando isso daí, tá? Porque ele já tá ali comigo, entendeu? E aí, depois da planilha, tem a etapa, né, aí começou a obra, vai ter a parte do acompanhamento. Por quê? A obra, o financiamento da obra, o valor de financiamento emprestado para a obra, esse valor não é depositado todo na conta do cliente de uma vez só, não. Esse valor é liberado gradativamente, de acordo com as etapas de execução da obra. E aí, para que seja feita essas liberações das medições, o cliente precisa da engenheira novamente. Por quê? Vem uma engenheira da Caixa, ou um engenheiro da Caixa, aí é engenheiro já da Caixa Econômica, vistoriar a obra 2 vezes, quando a obra está com 30% e 80%. Mas nas outras fases, 10, 20, 40, 50, precisa da engenheira responsável técnica, que fez lá a planilha, colocar lá em outra planilha, tá? Vai colocar que a outra planilha se chama PLS. Nessa outra planilha vai ser tipo uma espécie de relatório fotográfico, aonde vai colocar ali as fotos dos serviços que foram executados e o valor, a porcentagem desse serviço que foi executado. Novamente, precisa da engenheiro, porque é a engenheira que vai fazer, vai preencher, vai assinar e vai enviar para o banco. Que aí o banco vai liberar o dinheiro em 2, 3 dias. E aí você vai me perguntar, mas esse cliente vai me pagar como? Você não está trabalhando, ele vai te pagar. Você, engenheira, que montou a planilha, você vai saber exatamente o valor que vai cair na conta dele, tá? E aí vai cair o valor na conta dele. Se a obra ela é financiada e a obra tem um processo, ela vai acontecendo 4, 6, 8 meses, você vai receber também dessa forma, tá? A não ser que você cobre por serviços pontuais, por exemplo. Eu vou cobrar pela assessoria tanto, pelo projeto tanto. Esse é um processo que é feito antes da obra. Agora, se você, quando você for receber pelo acompanhamento da obra, você vai receber de acordo com o andamento da obra, tá? E tem como você trabalhar com a execução, você ter seu pessoal, você fazer tudo, você comprar material, você fazer tudo. Existe também essa possibilidade, tá? E aí você também vai receber como executor, o dinheiro cai na conta do cliente todo santo mês, o que foi executado, foi medido, recebe, não tem erro, e o cliente vai te pagar. Gente, mas o cliente vai me dar calote. Gente, é fácil. O cliente, você executou, o cliente não te pagou, você para a obra. É simples. Você executou, o cliente... gente, é como se fosse um serviço feito com recurso próprio. Você recebe antes? Não, você só recebe se você executar. É a mesma coisa. Você vai receber se você executar. Não tem diferença nisso daí, tá? E, como eu disse, então você tem, vou recapitulando, você pode trabalhar com assessoria, né? Você é engenheira, prestando assessoria, consultoria para escolha de terreno, né? Elaboração da planilha, PCI e PLS, duas vezes. Acompanhamento de obra, se você não quer fazer execução, você não quer ainda arriscar você ser responsável pelo pessoal, pela obra, você pode cobrar apenas pelo acompanhamento da obra, né? E aí, quando você se sentir mais segura, você pode ser responsável pela execução da obra. Olha aí. Olha quantas formas você pode trabalhar, né? E aí eu falei assim, gente, aí no início da live a gente estava falando, né, de engenheiras que trabalham em outra área, são formadas, mas não estão atuando por falta de oportunidade. Olha quanta oportunidade eu estou te mostrando aqui. Cara,
E essa live tá de graça, tá? A live tá de graça, tá? E, como eu disse, você não precisa querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque como você tá sem experiência, você não tem experiência, você pode se sentir insegura, tá? Mas vai colocando seu pezinho na água aí com calma, tá? Você precisa entender do processo e ir fazendo cada parte. Se você se sentir inseguro, se você se sentir insegura para logo pegar a execução, não, vão para a parte de documentação, para a parte que você estudou lá, para a parte de projeto, com a parte de planilha. Isso daí não tem erro. Você sendo engenheira, você não tem erro para você elaborar o projeto, entender de documentação e elaborar a planilha, você não tem erro. E aí você vai trabalhar fazendo um acompanhamento da obra, você vai acompanhar ali a sua primeira obra, feita através de financiamento. E depois a próxima obra, a segunda, a terceira, aí você já vai tirar de letra, porque é um processo, é um processo. Aí você vai perguntar, Emiliana, preciso fazer concurso para trabalhar com isso? Não, gente, você não precisa fazer concurso, você não precisa fazer concurso nenhum. Tá? Você precisa entender do processo e aplicar. Você precisa ser a cabeça pensante do processo. O cliente, ele não quer pensar, ele não quer ter trabalho, ele quer morar na casa dele nova, zero, que vai ser construída para ele e pronto, acabou, tá? Ele quer isso. É só isso. Você vai ser o intermédio entre o cliente e o banco, entre o cliente e a prefeitura para aprovar projeto, entre o cliente e o cartório para ver documentação. Você que vai ser o intermédio entre o cliente e a obra, você que vai ser o intermédio disso tudo, tá bom? Então, não tem erro nenhum, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa live, porque eu falei... Gente, eu saí falando igual uma tagarela, eu nem respondi. Eu vou responder, tá? E aí... Gente... Emiliana, vai ficar salva a live? Vai ficar salva... Oi, Flor, vai ficar salva a live no YouTube, tá bom? Porque eu tô lá no YouTube também. E aí, acabou que eu fui falando e ela falou comigo, eu perdi o raciocínio. Mas vamos lá. Como eu disse no começo da live, nós engenheiros, a gente se formou, a gente gastou um dinheiro do caramba com a faculdade. Não... Muito, assim, não tem oportunidade mesmo, e quando tem, assim, oportunidade que eu tô querendo, assim, de emprego, vaga de emprego em algum lugar, muito difícil. Quanto tem, não paga o piso salarial, né, não paga o piso salarial, e quando você tá atuando ali, fazendo projeto, que é o básico ali, que a maioria, quando sai, já sai fazendo projeto, é tanta gente fazendo isso, e não tendo diferencial, que o preço, né? O preço fica totalmente desvalorizado. E aí fica o cliente te pede um orçamento, e aí você dá, e ele acha caro e fala que conseguiu outro mais barato se você não quer cobrir. Aí no final das contas, você não ficar sem dinheiro, você vai lá e aceita fazer mais barato. Mas aí fica naquele ciclo ali, você só fica num ciclo louco, né? Você tem que ter um diferencial. Como eu disse no começo da live, você tem que enxergar as oportunidades que estão ali à sua volta, né? Porque se você não tiver, assim, a Emiliana não tem um diferencial, vai ficar batendo cabeça. Não adianta que vai ficar batendo cabeça, tá bom? Gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? E, ó, mulherada, engenheira, eu quero você aí comigo, tá? Montando aí seu próprio negócio, tá? Tendo seus clientes, ajudando esses clientes a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Você, como eu disse, você não precisa de ter dinheiro nenhum, você não precisa de ter recurso, você não precisa de ter experiência, você precisa entender do processo e ser a cabeça pensante e se dedicar àquilo ali, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado. Ó, toda quarta-feira às 19h30 eu tô aqui tendo esse bate-papo, nessa reunião de negócios com vocês. Até quarta, gente. Beijo. Gente, eu dei beijo. Flor, vai ficar salva assim, tá bom? A gente se vê mais tarde. Beijo.